A paz do Senhor, estou aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Estamos trabalhando no livro de Atos, esse lindo livro, esse livro maravilhoso que tem sempre algo para ensinar para mim e para você. Hoje vamos estar aqui no capítulo 13, do verso 13 ao 33, onde o tema é pregar sem cessar. O que significa a palavra cessar? Definição: interromper ou acabar. Se você cessar, veja que é orar sem cessar. Agora, se cessar de orar, você está interrompendo, você está acabando. Uma aliança com Deus, uma bênção, uma proteção, uma experiência nova, um renovo, uma afinidade, uma comunhão, uma intimidade maior. Então, é orar sem cessar, porque a gente vê isso na vida dos apóstolos. Atos 13, a partir do 13. Paulo e seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, numa cidade da província de Panfilha. Porém, João Marcos o deixou e voltou para Jerusalém. Veja que Paulo foi, com Barnabé, com aqueles discípulos já para este lugar. Mas João Marcos voltou. João Marcos voltou porque não queria Deus? Não. Porque não era o tempo de trabalhar na obra. Porque não tinha amadurecimento, era jovem demais. Por isso que ele voltou. Lá na frente a gente vai ver até um desentendimento de Paulo com Barnabé, por conta de João Paulo. Mas foi inexperiência naquele momento de Paulo. E a gente também erra assim. Porque às vezes a gente julga, a gente quer que as pessoas tenham a experiência que a gente tem com Deus e não é assim. Tudo tem seu tempo. Vai chegar a experiência do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, mas é no tempo do Senhor. Eles continuaram a viagem, indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Veja que eles sempre viajando no sábado, entraram na sinagoga, na igreja. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Veio animar, É reedificar a fé dos irmãos, falar da palavra. Ali deram uma oportunidade a Paulo, a Barnabé. Deram uma oportunidade àqueles homens de Deus. Jesus sabe trabalhar. Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão, pedindo silêncio, e começou a dizer: homens de Israel, todos vocês não judeus que temem a Deus, escutem. Veja que ele já começou assim com a firmeza, Olha, homens, escuta o que eu tenho para falar. Você sabe que Paulo era o quê? Um perseguidor da igreja. Mas o Senhor transforma a maldição em bênção. Aquele que você acha que não é crente, não vai chegar lá, vai ser mais crente do que você. Continue orando sem cessar, porque lembre-se que a definição de cessar é interromper ou acabar. Nem interrompa, nem acabe. Continue orando sem cessar por aquele que você pensa que não tem jeito ou aquela, porque no tempo de Deus, a glória dele vai se manifesta. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. E ele os tirou de lá com grande poder. Ele estava falando de quê? Quando Moisés tirou o povo com grande poder. É fundamental conhecer a palavra. Como é que você vai pregar? Como é que vai dar testemunho? Como é que vai ter comunhão com Deus se não conhecer a palavra? E Paulo a conhecia. No deserto, aguentou aquela gente durante 40 anos. Ele destruiu 7 povos da terra de Canaã. E o povo de Israel se tornou dono das terras deles. Ele ali estava falando das pessoas que o Senhor destruiu do povo para abençoar o povo dele. Porque Paulo era verdadeiramente conhecedor da palavra de Deus. E eu e você tem que estar orando sem cessar, mas conhecendo, conseguindo buscar e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Porque é com o conhecimento da palavra, quando vem um deserto, a gente está de pé. É com conhecimento da palavra que quando vem a falta de pão, desemprego, a enfermidade, estamos de pé. Porque tem gente que diz, se fulano está assim, ele não é de Deus. Que é isso? Os homens de Deus sofreram, os homens de Deus foram enfermos, outros morreram,
Os homens de Deus passaram por lutas e Elias. Mas o segredo é conhecer a palavra e orar sem cessar. Tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, Deus lhe deu juízes até o tempo de Samuel. Veja que ele estava falando ali do tempo de Abraão, depois foi para o tempo de Moisés e agora estava chegando em Samuel. Quando o povo pediu um rei, ele lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para que ser rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele. Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. O segredo é você fazer o que deseja Deus. O segredo é eu e você estar na posição, na obediência. Mesmo que muitos não entendam, critiquem, zombem. Você está na posição que Deus quer? Eu estou. No tempo vão ver. Paulo ali falava do que ele conhecia da Bíblia. E Paulo estava fazendo missões de cidade em cidade. E Paulo já estava tendo experiência com Deus. As bênçãos é um milagre. As dores, os sofrimentos, as enfermidades, é a experiência, viu? Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. O que Deus promete, ele cumpre, né? Jeremias, capítulo 1, verso 12, ele diz: passa céus e terra, mas minha palavra não passa. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Tá assim. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Aí lá em Mateus diz: passa céus e terra, mas minhas palavras não passam. O segredo é estar na palavra. E Paulo e aquele povo de Deus estavam andando, viajando, mas foram convidados, teve a oportunidade para falar da palavra. A Bíblia diz assim lá em Oséias: meu povo perece por falta de conhecimento. Quando não conhece a palavra, está no deserto, está em pecado. Está no deserto, vou deixar Jesus. Não. Passamos por várias etapas. Agora, para crescer com elas, ter experiência e ser crentes firmes, não crentezinho mimado. Antes da vida de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que ele havia de se arrepender e ser batizado. Aí, Paulo já estava no livro de Mateus. Já não era mais Deus, já era Jesus, o que veio enviado pelo seu Pai. Mas quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estão esperando. Mas escute, ele vem depois de mim. Porém, eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos seus pés. Ali ele estava dizendo o que João Batista disse, que não era nada diante de Jesus Cristo. Nem eu, nem você somos. A gente tem que ter cada dia mais experiência com o Mestre e saber que ele está acima de tudo e de todos. Tem gente que é crente e diz assim: eu não mereço isso. Isso não é a palavra de cristão. A Bíblia diz que nós somos verminho de Jacó. A Bíblia diz que a gente não merece nada. É a misericórdia do Senhor que é a causa de eu e você não ser consumidos. Paulo continuou: meus irmãos, descendentes de Abraão, também vocês não judeus, que temem a Deus, escute, essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós. Paulo ali estava andando na Bíblia e falando o que? A mensagem de salvação. Quando Deus manda dar uma palavra de bênção, amém. Mas a mensagem que ninguém pode esquecer, nem eu e você, é da restauração, é da libertação e da salvação de Jesus Cristo. A nossa grande vitória é essa. De fato, os moradores de Jerusalém e seus líderes não entenderam que Jesus, o Salvador, também não compreenderam as palavras do livro dos profetas, que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenar Jesus, eles estavam cumprindo essa profecia. Ele disse que o povo de Deus, aquele sacerdote, apesar de todo sábado estar na sinagoga, mas não entenderam e foram o quê? Culpados pela morte de Jesus. Mas diz assim: ele estava cumprindo essa profecia. Jesus morreu porque tinha que ser cumprida a profecia. Jesus
foi para a cruz do Calvário por mim e por você. E tem coisas, irmã, que nas nossas vidas tem que ser cumprida. A profecia da bênção, mas a profecia da perca, da dor, do luto, da tristeza, da enfermidade tem que ser cumprida. Tudo é um propósito de Deus na minha e na tua vida. Porque se o Filho dele, Jesus, passou por tudo sem merecer nada, eu e você não vai passar por nada? Então pare com isso de dizer eu não mereço. Que história é essa? Jesus merecia passar pelo que passou? A Bíblia diz, pelas pisaduras deles, eu e você foi curado e curada. Glória a Deus. Embora não encontrasse nenhuma razão para condená-lo à morte, pedir a Pilatos que o mandasse matar. Depois de fazerem tudo o que está escrito na Sagrada Escritura, falar a respeito dele. Ele o tiraram da cruz e o puseram num túmulo, mas Deus o ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Eles colocaram no túmulo, mas Deus o ressuscitou. E durante muitos dias eles apareceram às pessoas que o tinham comprado da Galiléia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. Essas pessoas são testemunha. E eu e você é testemunha do poder de Deus na minha e na tua vida. Eu e você é testemunha que o Senhor restaurou, libertou e nos salvou. Eu e você é testemunha de coisas que Ele já fez tremenda nas nossas vidas em todas as áreas. E precisamos pregar sem cessar. Nós estamos aqui para trazer o Evangelho a vocês. Paulo disse isso. Eu estou aqui para trazer o Evangelho a você. Do mesmo jeito que você vai passar para outros. Deus fez agora para nós o que haviam prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo número 2. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. O que a palavra diz é a verdade. Então, Paulo ali, ele pregava sem cessar. E eu e você tem que fazer o mesmo. Lembre-se que a definição de cessar é interromper ou acabar. E eu e você tem que pregar sem cessar. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.